Seja bem-vindo ao Profissional Cast, o podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Eu sou Rodrigo Barbosa, especialista em crescimento profissional, e todas as semanas eu falo exatamente como é que você pode acelerar o teu crescimento profissional através de estratégias. E nesse Profissional Cast eu trago experiências profissionais de extremo sucesso para compartilhar direcionamentos, práticas diárias que você pode pegar e aplicar e fazer a tua carreira acelerar. Mas diferentemente de todos os outros episódios que eu já fiz, eu trouxe dessa vez os meus alunos e mentorados, onde semanalmente eu aplico os direcionamentos, a metodologia profissional SA, que é olhar a carreira como o próprio negócio para fazer a carreira acelerar. E eu tive a honra e tive a ideia, no workshop profissional SA que eu estou fazendo em Recife, convidar 3 profissionais que tiveram um crescimento profissional de maneira absurda para que eles possam compartilhar qual caminho eles seguiram, como é que estava a carreira deles antes de passarem por todo esse processo. E eles vão muito se conectar com você e tudo aquilo que você tem vivenciado no teu dia a dia profissional. Então hoje eu tenho a honra de convidar a Roberta, Ivamar e Maria Clara para dividir essa mesa do Profissional Cast. Sejam muito bem-vindos a esse episódio. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada. É um prazer estar aqui e sonhar isso junto com você, né? São muitos anos já como mentorada e, como eu sempre falo, ainda é só o início. Sensacional. Ivamar, eu já vou abrindo o jogo. Ele é meu tio, mas é meu pai. É minha maior referência de vida e, para mim, hoje, sem sombra de dúvidas, é um momento histórico, emocionante demais ter aqui o senhor nessa mesa, compartilhar um pouquinho da sua trajetória e crescimento, porque se eu posso falar na minha trajetória profissional, eu poderia encerrar só pelo privilégio que eu tenho tido de caminhar junto com o senhor no seu crescimento. Não, eu que lhe agradeço. Hoje é ele que dá esporro em mim, então é ele que me coloca de castigo. Mas é um prazer imenso estar aqui com você. E você, Maria Clara, que rapidamente conseguiu ter resultados incríveis, transição de carreira, depois troca de empresa, convidou várias pessoas para virem para a mentoria que tiveram esses resultados também exponenciais. Renata, a Márcia, enfim, e com certeza muitos outros aí também. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando e celebrando também, né? Acho que é um momento de comemorar e saber que ainda é o início de uma longa jornada e que venha a ser de muita vitória, se Deus quiser. Sensacional. O que é que eu quero começar? Eu queria ouvir vocês, como é que estava a carreira de vocês antes de encontrar essa metodologia profissional SA. Qual era o teu momento profissional? Quais eram os teus desafios? Antes de você entender esse passo a passo estratégico que a gente tem percorrido já há algum tempo. Roberta. Bom, eu sou nutricionista de formação, formada pela UFPE, e trabalhei na minha área, gostava, mas chegou um momento que eu vi que não era aquilo que eu queria. E aí eu comecei a buscar outras coisas. Foi aí que me disseram que, de fato, eu realmente tinha um perfil da indústria farmacêutica e, assim, eu busquei. E quando, de fato, eu consegui ingressar na indústria farmacêutica, foi que eu conheci Rodrigo. E qual era aquela pergunta que você tinha, o dilema que você tinha que você me procurou? E, literalmente, no meu primeiro contato com o Rodrigo, no primeiro workshop, a minha dúvida era, certo, eu entrei na indústria que era o que eu queria, mas eu só sei ser nutricionista. E agora, o que é que eu faço? E o meu questionamento para o Rodrigo foi, Rodrigo, o que é que eu faço? Eu faço um MBA, eu faço inglês, eu estou perdida. Uma pós-graduação. Uma pós-graduação, verdade. E o meu questionamento foi exatamente esse. E vocês imaginam a resposta, né? Qual foi sua resposta, Rodrigo? Eu falei nenhum nem outro. Exatamente, nenhum nem outro. E eu sou muito grata a Deus por ter, de fato, te ouvido. É uma das coisas que eu sempre falo para todos os colegas da mentoria. Não adianta só estar na mentoria se você não aplica. E eu tenho a plena convicção de que eu apliquei desde o início. Então, foi exatamente a partir dos teus direcionamentos que aquela chavezinha virou. E, de fato, não fiz nem inglês, nem MBA. E, sim, fiz a mentoria, ou melhor, continuo fazendo, né, Rodrigo? Exato. Perfeito. É interessante aquela tua pergunta, porque boa parte dos profissionais tem esse dilema, de fato. Eles vão fazendo capacitações ali profissionais e chega uma fase que eles pensam, poxa, qual é o próximo passo? E poucos têm clareza de o que realmente eles precisam fazer para ter o resultado que eles desejam, né? É interessante porque MBA eu tenho que fazer quando eu quero mais networking, quando eu quero aumentar o nível do meu próprio currículo.
É a fase de eu fazer um investimento no MBA. Eu vou fazer intercâmbio, algum tipo de curso sobre idioma, quando eu quero a fluência naquele idioma. Até porque hoje, sendo muito mais sincero, boa parte das empresas, óbvio, que avaliam os currículos, porque é óbvio que é o primeiro passo, né? A nossa carta de apresentação. Mas eles querem mesmo o resultado e o dia a dia ali sendo aplicado. Então, mais do que ter um diploma ou uma certificação de inglês, é você conseguir se comunicar numa reunião em inglês. Mais do que você ter um diploma com MBA, é você ter o conhecimento para aplicar no dia a dia que você tem ali. Então, isso é muito claro. E ali eu fui te direcionando exatamente porque o teu objetivo era crescimento profissional. E nem o MBA, nem o intercâmbio te ofereceriam aquilo de um jeito mais rápido, né? Perfeito. E foi exatamente isso, né? O meu objetivo era aprender uma nova profissão, né? Porque eu tinha acabado de passar por uma transição de carreira e eu queria, obviamente, me destacar naquilo que eu estava me propondo a fazer. E não só me destacar, eu queria promoção. E Rodrigo me ajudou a trilhar esse caminho e, sim, consegui. Perfeito. Painho. Minha história é um pouco diferente. Na verdade, eu era de um segmento e fui empreender. Passei um tempo, como 5 anos, como empresário e decidi voltar para o mercado que eu trabalhava antes. Então, nesse momento de transição, eu tinha feito alguns processos seletivos e eu não conseguia ficar nos processos seletivos. Foi quando, conversando com o Rodrigo, aí ele se tornou meu mentor. De vez de eu dar conselhos a ele, ele que começou a interferir na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E a gente começou, há 6 anos atrás, a fazer um desenvolvimento... Tem tudo isso já? Já há 6 anos. Isso. Inclusive a cor da tinta do cabelo? Não, aí já é outra questão. Isso aí deixa para depois. Isso deixa para depois. Liberdade é fogo. Mas há 6 anos atrás, então, o Rodrigo me ajudou a retornar para o mercado, me preparou para que eu participasse de processo seletivo. Eu falo para todo mundo o seguinte, quem me pergunta sobre o Rodrigo, eu disse, o Rodrigo ele não vai colocar nada da sua cabeça. Na verdade, ele pega tudo que tem dentro de você e transforma de uma maneira melhor. E você consegue falar e você consegue apresentar tudo aquilo que você tem, as competências que você tem. Então, desde que a gente iniciou esse trabalho, há 6 anos atrás, eu consegui entrar na empresa que eu queria. Depois de um tempo, eu fui promovido para uma função sênior. Depois de mais um tempo, eu fui promovido para gerente de contas para que acautem nessa empresa. Depois de mais um tempo, eu virei gerente de uma região nessa empresa. E no final do ano passado, o Rodrigo me ajudou muito numa transição de carreira para outra empresa, onde eu fiz a transição para essa outra empresa, para uma função maior, numa gerência regional de Key Account. Cresceu fazendo essa movimentação de empresa. Isso. E eu tenho 6 meses de empresa e fui promovido recentemente para uma função que é uma gerência regional de quase metade do Brasil aí que eu tomo conta. Mas tudo isso, e terça-feira eu tenho minha mentoria com ele. Mas tudo isso, tem uma frase de Rodrigo que está na minha cabeça desde o começo. Muita gente, às vezes a gente está na vida profissional e a gente fica feito, deixa a vida me levar. A gente está nas empresas, a gente está trabalhando e vamos ver o que é que acontece. Então, o Rodrigo tem uma frase que é muito importante, que é assuma o protagonismo da sua carreira. A sua carreira só depende de você. Então, até hoje, eu ainda continuo fazendo mentorias com o Rodrigo. Quando eu tenho reuniões importantes, eu sempre marco com ele, porque a todo momento a gente precisa se preparar. Repito, o que o Rodrigo faz é melhorar tudo aquilo que tem dentro da gente para que a gente possa fazer de maneira melhor e mais planejada. Sensacional. É interessante, eu não lembrava que tinha todo esse tempo já isso. 6 anos. Eu estou quase feito você, 6 anos, 5 promoções. Boa. Clara. A minha história é um pouco parecida até. Eu vim de um mercado que, na verdade, eu continuo mesmo transitando pelo mesmo mercado, né? Mas eu vim de uma empresa há 10 anos. E quando eu saí, já estava realmente entendido que ali eu estava pronta para alçar novos voos. E depois de 10 anos, eu disse, agora, o que é que eu falo na seleção? Participei de um processo, nada. Outro, nada. Inclusive, um deles eu falei, não, eu cheguei aqui, a vaga é minha. Pela bagagem que eu tinha, mas a minha comunicação... Você se considerava a melhor profissional para aquela vaga? Achava. Tinha certeza, absoluta. E não fui, né? Porque eu não fiquei na primeira seleção. E uma amiga falou de Rodrigo, disse, conversa com ele, a gente marcou no Rio Mar. Quem foi? Cris. E parece que Cris só aparece para mim nos momentos certos, assim. É maravilhosa ela. Ela não tinha feito mentoria comigo ainda? Fez depois. Eu sei.
E aí ela conversou com o Rodrigo, eu fui conversar com o Rodrigo no Rio Mar. Ele falou sobre tu, Clara. Aí eu falei tudo. Ele, cara, peraí. Tá fazendo o quê sem trabalhar? Eu tava desempregada, mas curto tempo. Eu tinha 3 meses, eu acho. Eu ia fazer 3 meses. Tinha saído da empresa há 10 anos. E aí conversei com o Rodrigo, participei de 2 processos. A gente tinha 2 encontros. No primeiro encontro, apareceu uma seleção. Eu fiz, passei. Apareceu outra, eu fiz, passei, escolhi ficar na outra. Eu disse, ó, eu tenho mais um encontro, segura aí, que eu não vou gastar minha ficha agora, né? E entrei onde eu queria entrar, entrei na empresa que eu queria entrar. E depois que eu entrei, passou-se 6 meses, mais ou menos, falei, ó, agora eu quero a mentoria, entrar para a mentoria. O meu trabalho com o Rodrigo foi para processo seletivo. Não era a minha mentoria de carreira, não. Eu falei, não, deixa eu entrar na empresa, me familiarizar, que eu vou entrar na mentoria. Entrei na mentoria e eu mandei para ele uma foto essa semana. Em janeiro desse ano, eu entrei esse ano. Foi. Eu coloquei lá como objetivo, meta para 2024, fazer uma transição. Na verdade, a transição era de empresa, no mesmo segmento, mas partir para uma empresa maior, digamos assim, né? E eu te falei que ia acontecer em quanto tempo? 4 meses, foi? A mentoria são 6 meses. E eu estava bem na empresa que eu trabalhava, estava bem feliz lá, mas sempre pensava em realmente crescer. E apareceu um processo seletivo na casa, que era o meu sonho. Eu não falo sonho, que eu acho sonho muito... Mas era um forte desejo. Apareceu a seleção, eu fiz, passei. Comecei semana retrasada. Estou muito feliz, muito feliz. É o que ele falou, né? A gente tem as nossas competências, mas a gente às vezes não sabe falar, não sabe se expressar. O exemplo foi ela que veio falar aqui na frente e toda assim, de repente, eu digo, peraí, né? Ele dá o direcionamento. Agora, claro que você tem que seguir, né? Então, não é tipo, eu quero mudar de emprego, ele vai falar, tem emprego para Maria Clara? Toma. Não, não é assim. Mas ele realmente dá o direcionamento e é uma troca, né? Quanto mais você faz, mais ele se doa. É mútuo, né? Ele até fala, ó, se querem mais de mim, deem mais de vocês. E eu acho que o caminho é esse. A gente realmente tem que seguir exemplos reais, porque coach tem um monte, né? Aquelas dicas construtivas de quem não construiu nada, né? E não, o cara tem exemplo, e eu acho que quando se tem exemplo, quando se tem resultado, a gente tem que seguir, tem que copiar, tem que tentar fazer, e no final dá certo. Tem vários exemplos de amigas, de pessoas que estão na mentoria. Essa semana, uma menina até falou, foi destaque como gestora. Jéssica tá aqui? Tá ali. A minha equipe também foi junto, ela teve destaque individual e com o grupo dela e foi aplicando realmente as diretrizes, né, de Rodrigo. É interessante isso, porque o que mudou a minha trajetória profissional foram os mentores. Né? Isso para mim é muito claro. Eu me tornei mentor porque foram os mentores que mudaram a minha trajetória profissional. Eu sempre tive isso muito evidente para mim. Né? Desde os 19 anos eu tenho uma disciplina muito grande de falar o seguinte, 10% do que eu ganho eu tenho que reinvestir em mim. Até hoje eu tenho mentores, por exemplo. Hoje o meu mentor, a nível de negócio, é Joel J. Então eu faço esse investimento junto com ele porque eu entendo que sozinho eu chego a um determinado patamar. Mas se eu tiver alguém que tem mais experiência, conhecimento e histórico de resultado naquilo que eu quero ter resultado, esse é o caminho mais rápido, né? Para que a gente consiga seguir. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais sobre resultados, detalhar um pouquinho sobre resultados, né? Quais foram os resultados que a Roberta conseguiu ao longo desse período? Bom, eu posso dizer que foram resultados profissionais e pessoais também. Falando um pouco da questão pessoal, eu acredito muito que o que você mais desenvolveu em mim foi a autoconfiança. Assim como seu pai falou, você realmente consegue extrair da gente aquilo que a gente tem, mas nem tem noção que tem. Então, realmente, você consegue extrair o nosso melhor. E profissional, além de me tornar uma profissional exemplar, digamos assim, não é exemplar, não seria a palavra, mas, enfim, uma profissional que eu queria me tornar na nova área, eu tive os resultados que eu queria. Então, desde o conhecimento técnico, a uma visão mais estratégica, né? A não focar, inclusive, só no técnico, mas ter estratégia, a obter resultados, porque é o que a gente precisa oferecer. Né? Não é tudo, mas é uma boa parte. Então, você foi me ensinando tijolinho por tijolinho. E aí, a partir disso, eu consegui as minhas promoções. Pois é. Foram 2 promoções em menos de um ano, né? Que Pois você é. conseguiu. E quando você fala, inclusive, no caso foi você que falou, nessa busca constante, é o que eu acredito. Eu sempre brinco entre os colegas da mentoria que eu quero uma mentoria vitalícia. E muita gente olha para mim e faz, de novo, Roberta na mentoria de Rodrigo. Pois é,
desde que eu entrei aqui, eu entrei com um objetivo, que era crescer. E eu continuo querendo crescer. Eu não me vejo, ok, eu estou numa empresa legal, eu estou num cargo legal, mas eu posso crescer mais nessa empresa, por que não? Então, a sensação que eu falo, a que eu tenho, na verdade, é que se eu sair da mentoria, eu vou estagnar. Mas, Roberta, a mentoria é essencial? Depende. Porque também não adianta você estar na mentoria e você não aplicar. Né? Então, para mim, para o meu crescimento, para o que eu almejo, é sim muito interessante. E aí eu volto até para uma pergunta que você fez e uma colega citou hoje. Como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Como é que eu me vejo daqui a 10 anos? E você me fez essa pergunta lá atrás. E é por conta disso que eu ainda estou aqui. Eu quero muito mais ao longo desses anos. Boa. Painho. Como o Roberto falou, acho que muita gente tem um certo preconceito de ter medo de ter ambição. É verdade. E na vida a gente precisa ter ambição, e principalmente profissional. Só que só depende da gente. Repito novamente a frase que você tem, de assumir o protagonismo da sua carreira. E eu vejo muitos profissionais que param, não pensam no que estão fazendo. O Rodrigo, de vez em quando, ele puxa minha orelha, onde ele chega para mim e faz: pai, você precisa tirar um tempo para você. Então, normalmente, na segunda-feira pela manhã, eu tento tirar um tempo para mim, para ver o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso, não só com minha equipe, mas internamente para mim, para que eu continue sendo reconhecido dentro da empresa que eu trabalho. Então, eu tenho também uma ambição dentro da empresa que eu estou hoje, e eu quero continuar tendo em todos os lugares que tiver. Eu quero estar bem idosozinho, mas com ambição, porque com isso você tem a responsabilidade com você mesmo. Se a gente não assumir esse protagonismo e não direcionar, a coisa não acontece. Então, o Rodrigo, ele dá um impulso muito grande, ele ajuda. Terça-feira eu estou marcado com ele novamente. Então, quer dizer, eu tenho sempre a mentoria com o Rodrigo, porque ele me ajuda a sempre direcionar o caminho que eu estou trilhando. Ó, estou fazendo assim, ele vai por aí que está certo, a gente pode analisar dessa maneira. E sempre tem o que contribuir. Mesmo hoje eu sou mais velho do que o Rodrigo, não parece muito, mas eu sou um pouco só mais velho que o Rodrigo. Mas hoje existe uma troca entre a gente, e as conversas que a gente tem são maravilhosas, tanto para mim quanto eu tenho certeza que para ele também. Então, assim, esse direcionamento na vida e você parar um momento para você, para saber os passos que você precisa dar, isso é super importante. E todo mundo aqui eu preciso saber onde é que eu quero chegar daqui a 2 anos. E quando você chegar lá, sua ambição precisa aumentar mais ainda. E isso é bonito. Isso é você ter valor. Isso é você buscar aquilo que você quer. E resultados? Tenho 5 promoções, né? Então, em 6 anos. Quase que eu ganho de você. Vou entrar nessa Mas eu não briga. podia ganhar São dele. 7 em 6. Eu vou entrar nessa interessante. briga, viu? Eu quero também. É interessante porque teve... Ali, para mim, a fase mais marcante foi a inicial, assim, né? De transformação, de trabalhar no segmento e empreender, retornar para esse segmento, porque eu jamais esperaria, por exemplo, que eu tivesse a oportunidade de fazer isso. Quando eu pedi... Eu não tinha pedido demissão da AstraZeneca ainda. Não. Eu não tinha pedido demissão, eu ainda estava na AstraZeneca nisso. Eu né? acho que eu fui a sua primeira cobaia. Mas foi boa. É interessante porque aquilo que eu faço hoje, o senhor me fez refletir aqui, que eu já faço desde quando eu estava lá ainda. Porque muitas pessoas me procuravam, viam os resultados. Gratuito. E era 0800. Né? Era 0800 na época. E eu tenho um ponto importante pelo seguinte: foi uma fase da vida que eu tive profissional que eu estava bem no mercado que eu estava. Decidi sair para poder empreender. Então, eu fui empreender, eu botei loja em shopping, franquia. Deu all in completo, né? Passei 5 anos, franquia da Vitor Hugo, franquia da Pandora, desenvolvendo esse trabalho, e de repente veio uma crise no Brasil. O mercado foi de um jeito que eu tive que encerrar as operações. Então, isso, para a minha vida pessoal e profissional, eu fui para o fundo do poço, digamos assim. E eu fazia processo, mas eu não conseguia me recolocar, e aquilo cada vez mais me abalava. Mais ainda. Chegou o momento que eu estava aplicando para tudo que era vaga que existia. Independente de nível, independente né? de Sem mercado, foco nenhum. independente de... Ele queria só a oportunidade, né? Porque você quando é pai de família, você é provedor e você passa a passar por uma situação mais difícil, mesmo tendo um apoio, minha esposa está aqui, então minha baixinha ali é fera, que foi ela que me ajudou, pegou na minha mão. Então, mesmo você
você não ter R$1 na carteira, aquilo acaba com um profissional e com um pai de família. Então, eu passei um momento que foi um momento muito delicado e que não só com o apoio da minha família, mas com o apoio da minha família, que eu digo, da minha esposa, mas com o apoio de Rodrigo, conseguiram me reerguer e me colocaram no prumo. Aí vem a participação muito importante deles, ela por me dar força e por resgatar minha autoestima, e ele por me direcionar, onde a partir daquilo eu fiz um juramento para mim que eu nunca mais passaria pelo aquilo que eu estava passando. Então, eu realmente incorporei e assumi o protagonismo na minha carreira. Eu faço os ensinamentos que ele faz. A primeira conversa que a gente teve, a boca dele tremia, ele falando comigo que eu ia fazer um processo seletivo, ele estava mais nervoso do que eu na conversa da gente, porque Rodrigo me chama de pai, a gente tem um carinho de pai e filho, então ele ali estava parando para me ensinar. E eu tive a hombridade, eu tive a humildade de querer ouvir o que ele estava falando e querer colocar em prática. Tanto é que foi dando certo e está dando certo até hoje. Entrei num mercado que eu não trabalhava, que era um mercado de venda direta, onde já estava o processo na final, então eu não ia participar do processo, devido à insistência de um colega, o gerente, vai, bota esse cara aí só para agradar um amigo, e ali começou a virada. Então, sou muito grato por tudo que você fez por mim. Te amo. Aí vai me fazer chorar. Mas, Clara... Eu sou mais prática, assim, direta, né? Tem gente que quer estar naquele emprego ali, tá tudo bem, né? Se você quer continuar naquela mesmice, para mim, né? Para o outro pode não ser. Mas se você quer crescer e evoluir, você tem que procurar pessoas, né? Isso é para tudo. Eu vou no nutricionista, eu quero secar, quero ficar mais magra. O nutricionista vai falar, Clara, tá aqui o plano alimentar, faz isso e isso. Tu vai para casa, tu não faz? Não vai ter resultado, não vai ter resultado nenhum. Não vai ser o nutricionista que vai falar, não, eu vou pegar tua gordura e vou tirar. Né? Você tem que fazer a sua parte. E com o Rodrigo é assim, eu tenho o meu objetivo, eu quero crescer para onde? Eu quero crescer. Para onde eu ainda não sei, mas eu quero crescer. E a gente tem que realmente seguir e, é como eu falei, procurar exemplos de pessoas que tiveram resultado, né? Eu estava numa fase, eu não estava naquela fase perdida, nem frustrada, porque fazia pouco tempo que eu tinha saído, mas o não vai lhe desestimulando, né? Recebi um não, recebi outro não, disse, peraí, né? O dinheiro está acabando também, a gente precisa de dinheiro. E eu acho que seguir o caminho de quem tem exemplos, para mim, é a solução. Então, se você quer continuar crescendo, você vai ter que continuar investindo em você. O retorno é seu. O retorno não é para Rodrigo, né? O retorno é para a gente. Então, eu sou... mas eu não tenho condição de pagar uma mentoria. Tem outros modos também, né? O conteúdo de Rodrigo, do podcast, é incrível. Quando ele pega pessoas da indústria... Aí eu chego num lugar, digo, não, peraí, eu não vou descer do carro, não. Vou terminar de ouvir o episódio. E no próprio podcast, ele fala, eu falo isso para os mentorados, eu falo isso para os mentorados. Então, assim, coisas que ele fala para a gente, tá lá gratuito. Né? Então, quando você quer, meu objetivo é esse. O caminho é esse. Se você fizer por esse caminho, você vai conseguir chegar lá. Renata, que está aqui, não tinha mentoria, mas consumiu tanto o conteúdo de Rodrigo... que se sentiu íntima para perguntar a ele, tu me dá uma ajudinha aqui. Eu vou participar de um processo, tu pode dar uma dica, enfim. E ela conseguiu passar no processo seletivo sem ter mentoria com o Rodrigo. Ela entrou depois. Não aprendam muito esse exemplo, não. Mas é isso que eu falo, quando você quer, né, essa determinada, lógico que você não vai ficar bitolado, né? Essa ambição é uma ambição saudável, é uma ambição que você não vai passar por cima de ninguém, não vai passar por cima dos seus valores, né? A gente tem que priorizar a nossa saúde física, mental, nossa família, mas tem que ter foco e tem que ter direcionamento. Mas direcionamento sendo aplicado. Porque ele dá direcionamento e você ficar... Eu perdi a última mentoria, que foi segunda-feira, eu fui ouvir ontem. Eu vi. Viu? Eu até gostei. E o Rodrigo falou, gente, eu quero dar um recado especial aqui para vocês. Vejam a área de membros. A gente tem uma área de membros, que é para a gente que está na mentoria, e ele fica insistindo para a gente ver. Tipo, tem criança aqui, ou tu assiste, né? Perfeito. Depois tu não vem falar que tu está tendo resultado na mentoria. Cadê a tua parte? E mesmo assim, ele fala, assista a área de membros, consumam a área de membros. Então, tem um caminho, né? E a decisão de seguir o caminho ou não é sua.
Não vai chegar de mão beijada, não. Tem esforço, tem suor, tem que acreditar em você. Eu acho que... Eu tenho uma autoconfiança, né? Eu chego assim, digo, às vezes eu não sei, não. Peraí que eu sei. Mas, por muitas vezes, a gente acha que a gente não é capaz de algo. E o Rodrigo fala, não, o caminho não é esse, não. Você é capaz, tá aqui, siga. Quando eu fui conversar com ele no início do ano, ele disse, Clara, foque na empresa que você está e essa parte de transição deixa comigo. Apareceu uma vaga, eu disse, tem uma vaga aqui. Ele disse, eu disse, o que é você? Foque onde você está. Confie em mim, não se candidate nessa vaga. É importante você falar isso. Eu vou confiar, eu não vou me candidatar. Vou continuar na empresa que eu estava bem, tem um gerente incrível, uma equipe maravilhosa. Então, assim, não tem por que reclamar. Vou esperar. E Deus sabe de tudo, né? Porque veio a vaga que eu queria, na empresa que eu queria, e no momento que eu estou pronta. Porque eu tinha feito um processo seletivo para essa empresa em 2022, que foi o que eu levei a negativa. Ali não era o meu momento. Ali não era a minha vaga. A minha vaga é essa de agora. Enfim, e é isso. Eu acho que todo mundo aqui pode ter crescimento profissional. Todos. Com dinheiro ou sem dinheiro. Basta ter direcionamento, confiar em você, né? Confiar em si próprio. E também ser grato, né? Porque ao longo desses 12 anos que eu estou nessa jornada, eu tive gerentes, assim, incríveis, que eu liguei para um deles, meu primeiro, para agradecer a ele, porque lá de trás influenciou. Tem pessoas que conhecem ele, não preciso nem falar o nome dele, quem está aqui sabe quem é. É uma pessoa incrível. E eu tive vários gestores bons e que a gente deve se apegar a isso, né? Se apegar a gestor bom, colar nele, que gestor bom desenvolve. Gestor bom desenvolve. Quando eu liguei para o meu antigo gestor agora, eu estive com ele só de janeiro até junho, 5 meses, né? Ele fez, Clara, eu tinha uma certeza na vida, que essa ligação ia acontecer a qualquer momento. Então, quando ele falou aquilo para mim, eu disse, pronto, isso aí é a melhor resposta, né? Não tem dinheiro que pague esse reconhecimento. E ele ficou muito feliz. Lógico, sabia que estava perdendo uma grande profissional. Brincando, mas ele ficou super feliz por saber que eu podia voar e que ele fez parte desse voo também. Sensacional. É interessante que eu lembro muito do teu processo, da primeira conversa que a gente teve, que eu te falei que em menos de 90 dias isso ia acontecer rápido. Foi muito rápido. Eu virei para você e falei o seguinte, Clara, você é uma profissional que o mercado está procurando. Você só precisa se apresentar como é a profissional que você é. Isso não estava acontecendo. Não. A gente fez pequenos ajustes e, assim, o que aconteceu com você é muito comum de acontecer. Porque eu te falei, a cada 100 profissionais que buscam esse direcionamento, 85 conseguem aprovação no primeiro e segundo processo seletivo. Clara conseguiu nos dois, né? E aí, quando estava numa posição ali de transição profissional, buscando a recolocação, escolheu onde iria trabalhar. Esse foi o primeiro passo. E eu te falei, Clara, tem outro ponto agora. Esse passo que você deu não é o passo para você ficar. Então, a gente precisa já pensar no próximo passo, que eu entendo esse daqui apenas como um degrau. E muitas vezes, profissionalmente, a gente alcança um degrau, mas a gente se limita nele. Ou a gente acredita que tem que passar muito tempo nele para pensar no outro degrau. E onde o limite do nosso crescimento somos nós mesmos. Então, esse é um ponto-chave de provocação que eu queria trazer. Agora, para a parte mais prática, assim, né? Deixa eu só dar uma pausa. Vá. Nessa seleção que eu escolhi, ficar numa empresa, a vaga era para você começar como nível 1. E eu comecei como nível 3. E detalhe, eu era nova, neófita. Sem experiência. Sem experiência na indústria. Apesar de já vir nesse meio hospitalar, eu não tinha experiência diretamente na indústria. Tinha indiretamente. Até um regional novato falou assim, você entrou como 3? Sim, entrei como 3. No processo seletivo, meu gerente falou assim, se você entrar como 1, você não vai querer ficar, porque o salário disse, cara, deixa eu entrar. Só deixa eu entrar, porque o resto é comigo. Mas aí eu tive a notícia na hora da minha aprovação que eu iria entrar já como 3. Então, assim, é realmente direcionamento. O Rodrigo, eu não inventei nada. Foi posicionamento ali. Exatamente. Foi um posicionamento muito cênico que você conseguiu levar. Roberta, de maneira prática, o que foi que você já aprendeu de toda a metodologia, de todas as estratégias, de todos os posicionamentos que mais trouxe resultado para você? Olha, é uma pergunta difícil, porque são muitas coisas, né? Mas
Eu posso falar o que eu acredito, o que eu aprendi, e você tem que traduzir para o pessoal, porque nem todo mundo conhece. 7, 10 e 11. Para mim foi primordial para a primeira promoção. DEP. Primordial para a segunda promoção. Acho que foram esses dois. Mas... são os dois que, assim, que com certeza me ajudaram muito nas promoções. Mas eu continuo utilizando até hoje. Até porque o 7, 10 e 11... Vou deixar você falar, mas assim... Querendo ou não, pode falar. Posso falar? Pode falar. 7, 10 e 11 é você entender o que a sua gestão valoriza. Né? Então, assim, para mim, algo é muito importante, mas para o meu gestor não é tanto. Então, desde aquele momento que eu entendi isso, fez muita diferença na minha vida. Por quê? Porque eu vou fazer 3 anos nessa empresa e eu já estou na minha 3ª gerência. Então, se eu não entendesse essas diferenças de cada gestor, eu não teria crescido. E em relação ao DEP, foi porque eu precisei reverter um resultado muito rápido. Né? Eu mudei de cidade para poder reverter um resultado, na verdade. E questão de quê? 2 meses, eu entreguei. Então, assim, se não fosse essa metodologia de Rodrigo, desses... Siglas. Não, mas assim, dessas ferramentas, na verdade, que você desenvolveu, eu com certeza não estaria aqui hoje. É interessante isso, porque 7, 10 e 11 eu costumo falar o seguinte. Geralmente os profissionais eles se frustram porque eles não têm o reconhecimento que eles acreditam que deveriam ter. E têm um entendimento que eles trabalham mais do que inclusive deveria trabalhar. E o 7, 10 e 11 nada mais é do que uma matriz simples de você entender o que tem baixo impacto, baixa exposição e baixa valorização pela tua gestão. Tem muita gente que busca tirar 10 em tudo no trabalho e não consegue crescer. Porque não entrega acima da média daquilo que a empresa precisa e que o chefe valoriza. Então, 7 é baixo impacto, baixa exposição, baixa valorização pela gestão. 10, média, tudo isso. E o que faz a gente crescer é a nota 11, que é o que o chefe valoriza demais, que tem alto impacto no negócio e que tem alta exposição na organização. Então, quando você consegue entender o perfil da tua liderança, entregar para ele algo que ele valoriza num tempo ou num formato que ele não espera, é o elemento fator surpresa que a gente utilizou muito. E o DEP nada mais é do que você construir um plano de ação. Ao longo da minha trajetória profissional, eu entendi que a maioria dos profissionais na segunda-feira aperta um botão do piloto automático. E eles saem executando, implementando o tempo inteiro. E eu entendi que eu precisava simplesmente me perguntar 4 coisas. Que era, qual é o diagnóstico? O que é que está positivo, o que é que está negativo, o que é que eu preciso melhorar? Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Qual é o planejamento que eu vou implementar e executar de maneira assertiva e personalizada? E o ciclo repetitivo a cada 3 meses. Né? Cada 3 meses eu tenho um momento de reunião mais profundo para ter essa clareza. Então, assim, no teu caso, as 2 promoções em menos de um ano se deram por conta disso. Porque você foi mais estratégica, mais intencional e assertiva na tua implementação. E uma coisa que eu costumo falar muito, né? A grande maioria dos profissionais acreditam. Eu preciso ter muita experiência para crescer. Quem acredita nisso? Boa parte dos profissionais, né? Acredita nisso. Não precisa. Você precisa ter mais impacto para crescer. Não é o tempo que você está na empresa que vai ser o grande motor da aceleração. Mas é o posicionamento e o impacto que você gera que vai acelerar a tua promoção. Esse é um ponto-chave. Inclusive, o mais legal de continuar na mentoria e agora no programa de aceleração é que nas últimas aulas a gente aprendeu sobre autogestão e comunicação. E são pontos que muitas vezes a gente acha que já está ok. Né? Já consegui minhas promoções, então quer dizer que eu sei muito bem gerir meu trabalho, meu tempo. Minha comunicação já é ótima, eu tenho bons resultados. Será? Então, assim, além disso que eu aprendi, eu volto a dizer a importância de você se manter constante. Né? Poxa, a gente está em pleno sábado de manhã fazendo o quê? Eu trabalhei a semana inteira, mas eu estou aqui tendo aula. E Rodrigo sempre traz pontos novos. Por exemplo, já perdi as contas de quantas vezes eu participei de workshop. E por que eu venho todas as vezes? As pessoas, né, podem ficar se perguntando, tá a Roberta lá de novo. Mas é exatamente por isso. Cada vez que eu venho, eu aprendo uma coisa nova. E aí não é só na mentoria. Inclusive, queria abrir até um parênteses em relação a isso, porque Diego estava conversando comigo e na mentoria,
é muito legal você não ficar só no seu momento. É muito legal você ouvir o direcionamento dos outros. Ah, Roberta, mas quais são as áreas dos outros? Todo mundo é na mesma área que você? Não. Mas eu já aprendi tanta coisa com tantas pessoas de áreas diferentes que, inclusive, lembra aquela nutricionista insegura que eu já fui um dia? Hoje eu olho e, ok, eu tenho um diploma de nutricionista. Mas hoje eu entendo que eu não preciso só ser nutricionista. Porque é exatamente isso. Eu vou vendo as competências que eu tenho. E o mais legal é, Rodrigo, ele também consegue melhorar o que você não tem de tão bom, digamos assim. Mas ele também consegue potencializar o que você tem de bom. Então, assim, para mim, essas aulas também têm feito muita diferença. Porque tem me feito refletir mais. E aí eu volto a dizer, não é só no profissional. O profissional tem ajudado bastante. Mas isso ajuda no pessoal também, porque você ajuda nessa autoconfiança. Inclusive no autoconhecimento. Né? Como a gente estava conversando, você vai para uma entrevista, muitas vezes você... vou falar tudo na hora sai. Poxa, e cadê a preparação? E cadê o treino? Então, estar na mentoria, a sensação que eu tenho é essa. Eu estou em constante treino. Né? E você falou um exemplo que eu achei fantástico, a questão da nutricionista. Quem nunca pagou aqui a academia por um ano e nunca foi? Eu fiz isso recentemente também. Vem do céu o resultado. Pois é. E aí, a mesma coisa que eu falo assim, em relação à mentoria. Poxa, eu estou aqui. Mas adianta você entrar na mentoria, ficar lá com a câmera fechada, fazendo qualquer outra coisa? Como você disse, a gente não é criança. A gente está investindo ali. Então, o que adianta? Ok, só escutei. Rodrigo falou isso, isso e isso. Tá bom. Não, eu saio falando para um monte de gente, até porque a partir do momento que você fala, você também aprende. Né? Então, já trouxe familiares meus, muitos amigos também, enfim. Então, é legal também você compartilhar, porque eu acredito que você também está aprendendo, né? E retendo também esse conhecimento. E, volto a dizer, a importância da constante busca. Sensacional. Painho, quais as principais ferramentas, aprendizados? Porque o senhor é interessante, que vai de recolocação profissional até uma posição de gerente nacional. Né? Que, assim, ele conta as histórias e você acha que é a coisa mais simples do mundo, né? Mas a trajetória dele, a humildade dele, assim, é absurda. Então, assim, ele hoje, ele trocou de empresa em dezembro, ele me procurou, falou, Painho, vamos começar a pensar na mudança. 15 dias a gente tinha concluído a mudança. Foi. Aí ele trocou de emprego. Bateu 3 meses, ele liga para mim e fala o seguinte, ei, tá vendo aí? Eu vou fazendo tudo aquilo que você manda fazer, tô com outro problema. Eu disse, qual foi? Fui promovido. E é interessante isso porque eu posso, assim, eu encho o meu coração de alegria porque eu falo, o meu maior case de sucesso é meu pai. O meu maior orgulho, assim, é como eu poderia falar, se Deus quisesse me levar hoje, poderia ir tranquilamente, porque a decisão de eu ter saído da AstraZeneca, para mim, já valeu, assim. E o que é que o senhor aplicou de ferramenta de time, de gestão, enfim, de tomada de decisão, de aplicação diária que mais trouxe resultado para esse crescimento que o senhor teve? Papai do céu, não escuta ele não, viu? Não vai não, viu? O DEP para mim foi fundamental, porque muitas vezes você se depara, vai fazer um plano de ação, aí você entra na internet, aí tem tudo que é tipo de plano de ação, tudo que é tipo de... E o DEP, ele transforma de uma maneira simples, clara e objetiva do que você precisa. E se você fizer uma reavaliação a cada 3 meses, não tem como não dar certo. Tá? Então, nessa empresa que eu entrei como consultor, com pouco tempo, eu ganhei uma viagem internacional por causa de um resultado que eu consegui mudar através do DEP. Então, fui evoluindo, quando assumi a gerência, ele chegou para mim e fez, pai, agora é o seguinte, qual é o seu propósito? Então, isso de eu parar e ter que entender qual era o meu propósito, mudou dentro da minha cabeça. O meu propósito é ser relevante na vida profissional e pessoal de quem estiver trabalhando comigo. Esse é meu propósito. Eu quero um dia passar, nem que seja do outro lado da calçada, a pessoa apontar para mim ali e dizer, pô, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ali foi um cara justo, foi um cara bacana. Eu não sou um chefe bonzinho, né? Não é ser bonzinho. Eu quero ser um cara justo, bacana e que ajudou a desenvolver. Então, eu sempre pego os ensinamentos de Rodrigo e eu passo para a minha equipe para como a gente tem que estar. Pessoas sempre em primeiro lugar. Processo, performance. Então, isso você consegue ir na sua trajetória. Então, são
2 ferramentas que você, na verdade, implementou no trabalho junto comigo. Eu trabalho hoje num segmento que é muito comercial, então é venda direta, então eu tenho um reloginho que eu brinco com a equipe dizendo o seguinte, eu não sou chefe não, o chefe é o reloginho, né? Você vai vendendo, vai subindo o reloginho. Virou, acabou o dia 30, putz, acabou, bateu cota, feliz. Dia 1º, chega a dar uma dor no coração, o relógio aparece assim, ó, que zerou novamente. Então, se você não parar e não ajudar e ser um facilitador nas ferramentas que você propõe junto comigo para que eu possa transformar e ser relevante na vida desses profissionais, eu tenho certeza que eles vão continuar assumindo o papel de alta performance. Porque tudo, repito, depende de cada um a tomar sua decisão. Então, DEP, e você me ajudar a encontrar o meu propósito na vida profissional. Boa. Clara. Eu falo DEP também. Todo mundo vai querer me perguntar o que é o DEP. E o DEP, ele serve para tudo. Porque eu já fazia, sem saber, a minha antiga função, o Rodrigo até falou, mas tu fazia dessa forma? Eu fazia, sim, o que tu fazia era isso. Né? Você, quando faz uma análise, quando você faz o DEP, você serve para tudo. Você vai analisar o teu chefe, a tua equipe, você pode fazer um DEP. E o teu trabalho também. Né? Vamos lá, eu tenho 20 contas. Como é que a gente vai organizar essas 20 contas? Então, o DEP também serve para isso. Então, eu acho que o que mais me ajuda é conseguir entender o cenário que eu estou, criar estratégias em cima desse cenário e ser assertiva. Não gastar energia, não gastar em excesso, né? Com algo que não vai dar resultado que o teu chefe não valoriza. Então, você ter essa análise, essa percepção de enxergar o teu mercado e de enxergar a tua liderança e fazer uma estratégia baseada em crescimento de ambos, né? Que eu preciso crescer no meu mercado e eu preciso crescer com a minha gestão. São coisas que não são iguais. Então, você conseguir ter esse entendimento, para mim, foi a virada de chave. Foi realmente... E você aplica isso para tudo, na vida. Né? Então, onde você vai aplicar. E uma coisa que o Roberto falou, de continuar a mentoria, pelo menos para mim, a gente precisa da constância. Né? Muitas vezes a gente não está com aquela animação, mas só é você fazer. O workshop hoje tem muita coisa que a gente já viu, tem. Mas a gente vê e parece que a gente esquece. Então, é preciso lembrar, a gente precisa da constância para que a gente esteja lá fazendo todo dia, lembrando o que a gente tem que fazer, que muitas vezes no dia a dia a gente acaba se perdendo, se desmotivando. Não, peraí. Então, eu acho que toda a excelência não é do dia para a noite. Você vai ali, vai fazendo. Muitas vezes, a pessoa fala assim, como é que a pessoa consegue acordar de 5 da manhã para ir treinar? Quem é que gosta? Não gosta, mas tem que fazer. O Rodrigo agora está correndo, né? Rodrigo não começou correndo 10 quilômetros. Ou ele pode ter pensado, cara, eu não gosto de correr, mas eu preciso correr. Vou dar um exemplo, tá? Eu quero me desafiar, eu quero correr. Então, ele começou com 1 quilômetro, meio devagar, já começou a melhorar o tempo, foi para 2, foi para 3, foi para 4, vai ser meia maratona, né? Já fiz, né? Vou fazer uma maratona agora. Pronto. Mas começou assim? Não, de jeito nenhum. Não, então você vai, e é a constância que vai levar você à excelência, digamos assim. Ele não acordou, do nada, hoje vou agora amanhã correr 40 quilômetros de 5 da manhã. Não vai. Você vai galgando, você vai seguindo passo a passo. E é preciso ter essa constância e essa lembrança, né? Então, por isso que a Roberta fala que não quer parar a mentoria, porque eu acho justamente isso. É dela querer estar sempre crescendo, evoluindo com direcionamentos de Rodrigo e com exemplos de pessoas que estão entrando, né? Porque a gente aprende muito com os outros também. Eu acho que a virada de chave realmente é você entender o cenário e tentar ser o mais assertivo possível. Posso fazer uma colocação, inclusive? Quando você fala em relação a... já viemos várias vezes para workshop, mentoria. Eu sempre gosto de fazer analogia com a Bíblia. Quantas vezes você lê a Bíblia e você faz uma interpretação? Tempos depois você lê de novo, outra interpretação. Porque também vai depender muito daquela fase que você está vivendo. Então, assim, poxa, se eu escutei de Rodrigo hoje que eu preciso melhorar a minha autogestão. Então eu já construí o meu plano, eu já fiz isso, já fiz aquilo, certo? Mas, autogestão de novo. Por quê? Porque eu estou negligenciando, sei lá, minha saúde. Né? A gente tem aí os pilares, né? Deus, saúde, família e trabalho, que eu acredito muito nisso também. Então, a sensação que eu tenho é essa. Então, de novo falando de DEP, quantas vezes forem necessárias? Por quê? Porque se enquadra em várias outras
né, frente da vida, como você falou. Então, assim, eu gosto de fazer essa analogia com a Bíblia por conta disso. E não existe uma área, né, para o DEP. A dentro farmacêutica, isso aqui aplica. Não, é para tudo. É para absolutamente tudo. No teu negócio, o que é que você precisa fazer no seu negócio? O modelo é para todo mundo, o exemplo é para todo mundo. Cada um vai aplicar de acordo com a sua área, né? Barra necessidade, digamos assim. Perfeito. É interessante que vocês estavam respondendo, eu estava refletindo aqui, né? Eu disse, poxa, de acordo com o que Roberta falou, Ivama falou, Maria Clara falou, qual foi a grande transformação que está nítida aqui nas falas de vocês? Eu tenho certeza que é a transformação em profissionais mais estratégicos. Né? Porque eu acredito que tem os profissionais que trabalham duro, alguns que vão para o nível ali mais inteligente, mas o grande diferencial do resultado de vocês foram transformação em profissionais mais estratégicos. É interessante que no teu caso, Roberta, a gente utilizou o método de promoção, entregando ali performance, posicionamento, conhecimento e exposição nessa trilha, né? Que isso foi fundamental para o teu crescimento. Com o Painho, a gente utilizou da recolocação profissional e da liderança, que a gente utiliza muito hoje, né? Ser líder de líderes é diferente, que é o caminho que a gente está trilhando. Claro, a gente utilizou também tanto da aprovação quanto da transição de emprego. A gente utilizou 2 em 1. Né? E a gente utilizou Márcia, Renata, as 2 pessoas que você recentemente trouxe, a gente utilizou essas mesmas coisas. Na minha visão, o que muda muito o nosso resultado no mercado de trabalho é a maneira que a gente se torna estratégico com aquilo que a gente faz. É desligar o botão do piloto automático, é ligar o botão da estratégia, mas ao mesmo tempo com as ferramentas certas. Sim. Porque não adianta querer. E uma coisa que eu tenho, assim, cada vez mais, lidando com profissionais sêniores, líderes, gestores, coordenadores, eu percebo que existem excelentes profissionais, mas eles não sabem como conquistar os objetivos É profissionais. estratégia de forma inteligente, né? Exato. Porque não adianta mais ser um bom profissional para conseguir se destacar. Para a gente fechando esse episódio, Roberta, se você fosse falar para quem nos ouviu até agora uma única mensagem para que essa pessoa, depois de ouvir esse episódio, tenha no coração, tenha como reflexão, que mensagem seria essa? Invistam em você. É aquele investimento que eu posso dizer que vale a pena. E aí, quando eu digo investir, é o que você sempre me ensina. Continue reinvestindo o que você ganha. Então, saia do piloto automático, como você fala também, tá? Seja mais estratégico, porque quem vai ganhar é você. E muitas vezes também, obviamente, por consequência, a sua principal equipe, né? Que é a família. Então, só para fechar, eu queria aproveitar para contar que quando eu entrei, aquela dúvida foi gerada, né? MBA pós-inglês. E ao longo de todo esse acompanhamento com o Rodrigo, a gente chegou na fase agora de que, Rodrigo? Não tô lembrando, não. Como assim? O inglês? Tá. Ok. E depois do inglês, contando aqui para todo mundo agora a minha vida. Ou após? Não. Eu não tô lembrando. O intercâmbio. Perfeito. E aí, assim, é uma das coisas que, como eu digo, Rodrigo fala, eu aplico. Então, assim, a gente chegou na fase do inglês, e aí, conversando, o Rodrigo me contou também as experiências dele, né? Você já fez intercâmbio. E é uma coisa que eu não vou nem dizer que eu estou me planejando para fazer. Eu vou fazer. Então, assim, eu volto a dizer, o que o Rodrigo fala, eu aplico. Então, se eu puder deixar uma única mensagem é: invista em você, aplique, seja estratégico e sim, você vai ter resultado. Perfeito. Assuma o protagonismo da sua carreira. A sua promoção não está na mão do seu chefe. A sua promoção está na sua mão. A sua promoção para a liderança também não está na mão da empresa. A sua equipe, você precisa já estar na posição mesmo antes de sentar na cadeira. Então, você só consegue fazer isso se você assumir a liderança, se você assumir o protagonismo da sua carreira. A gente passa tempo incrível no Instagram, na televisão, em lazer. Pare uma vez por semana, pelo menos. Esse é um dos maiores que ele sempre me puxa. Painho, pare meia hora para você. A partir dali você faz uma reflexão do que você precisa, do que você está fazendo e do que você precisa melhorar. Com certeza, quando passa essa meia hora, você vai estar diferente. Então a mensagem que eu deixo para mim é fundamental. Tudo está na sua mão. Se prepare melhor, que você realmente vai conseguir. Eu tenho uma vez eu conversando com ele sobre um processo que eu estava fazendo, e a gente comentando, eu disse, poxa, não estou conseguindo achar um candidato
candidato ideal e tal. Ele olhou para mim e disse, Painho, processo seletivo, 30% é o que está dentro da pessoa e 70% é treino. Você precisa treinar. Porque a gente sabe, independente do ramo que a gente trabalhe, as perguntas são mais ou menos as mesmas. Então, se a pessoa treinar, porque está tudo dentro dela, ela cada vez ela vai dizer melhor. Mas, para isso, essa pessoa precisa assumir o protagonismo da carreira dela. Boa. E claro. Tenha em mente que a sua carreira é o seu negócio, né? Então, pensar com olhar de dono, assim, né? Investir nela, ter foco, né? Cuidar da saúde, eu acho importantíssimo, física e mental. E ter um propósito, seja ele qual for. Meu propósito é dar o melhor para minha família. Então, eu vou focar na minha carreira, no meu negócio, voltado para isso. Pode ser qual for, né? O objetivo que você tiver, mas se você enxergar a sua carreira como um negócio, eu acho que esse é o caminho. Sem esquecer os seus valores, sendo ético, sendo coerente e jogando duro. Tem um chefe que falava, joga duro, Clara, jogue duro. Jogue duro porque o seu principal concorrente é você mesmo. Então, enfrenta teus medos, vai atrás, investe em você, invista em você. E os frutos são, você planta e você colhe. Você planta e você colhe. E eu vou continuar plantando porque a colheita é certa já, se Deus quiser. Então, acho que é isso. Não, sensacional. Primeiro, agradecer mais uma vez a vocês toparem isso daqui. Eu sei que é algo novo gravar podcast, né, para vocês, mas, acima de tudo, é falar que eu tenho um orgulho gigante de participar dessa trajetória de vocês. Eu realmente pensei em vocês estarem aqui para representar todo o nosso time de profissionais SA que fazem parte das nossas mentorias, dos nossos programas de aceleração, porque investir na carreira vocês já fizeram. E o que vocês estão fazendo hoje é colher exatamente, claro, exatamente tudo aquilo que vocês plantaram enquanto semente. Então, a minha missão é ser e fazer a diferença na vida das pessoas através de desenvolvimento profissional. Enquanto vocês quiserem, eu vou fazer isso na vida de vocês, na carreira de vocês, para que o teu futuro, a tua carreira e a tua família sejam beneficiadas com tudo aquilo que o teu trabalho proporciona. Então, muito obrigado a vocês. Obrigada. E muito obrigado a você também que ficou até agora aqui com a gente conferindo esse episódio. Obrigado demais a galera daqui presente no Workshop Profissional SA. Faça um barulho aí para a galera ouvir. 100 pessoas presentes aqui nos bastidores acompanhando toda essa gravação de podcast. E a minha recomendação para você é o seguinte: o limite do teu crescimento é você. Não culpa teu chefe, não culpa tua empresa, não culpa tua cidade, não culpa o presidente, não culpa o mercado. Porque a tua transformação depende daquilo que está dentro de ti. Você tem as habilidades, você tem as competências. Você só precisa ser estratégico em como aplicar isso de maneira prática. E óbvio, se você quiser a minha ajuda de te direcionar, de te acompanhar e te guiar para o teu próximo nível profissional, eu estou disponível. A gente vai colocar, amor, aqui o link abaixo para a galera. Então, aqui abaixo desse episódio tem um link para você falar com alguém da minha equipe e você ter uma reunião de construção do teu plano estratégico de carreira. A minha equipe está treinada a construir um plano para o teu crescimento profissional. E se fizer sentido para você, aí a gente dá o próximo passo. Se não fizer sentido para você, você vai ter o plano para você implementar isso de maneira sozinho. O meu objetivo, sempre, não importa se é no Profissional Cast, se é no meu Instagram, @RodrigoBarbosag, nas mentorias, nos workshops, não importa. É realmente fazer a diferença. E eu espero que hoje eu tenha conseguido fazer isso junto com esses profissionais SA aqui incríveis. Amanhã tem Minuto Carreira diariamente para você e na próxima segunda mais um episódio do Profissional Cash para te direcionar e acelerar o teu crescimento profissional. Muito obrigado e até a próxima.